Olá, querido. Eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Graças a Deus é mais um vídeo que o Senhor nos concede. Mas antes desse vídeo, é claro, eu preciso pedir a você que nos assiste, que nos acompanha, que deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho, compartilhe esses vídeos. Você que nos assiste e que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, nos ajuda muito, para que possamos levar este canal aos confins da terra. Queridos, estamos hoje entrando na quinta parte do assunto, o arrebatamento da igreja. Falamos alguns tópicos, Conversamos sobre alguns assuntos, mas eu queria falar hoje sobre este assunto dentro do arrebatamento da igreja. Quando será esse arrebatamento? Quando acontecerá esse arrebatamento? É claro que nós não temos uma data pré-estabelecida. Graças a Deus, que evita também muitos aventureiros, muitas pessoas dando escusas, desculpas. Por esse motivo também nós não temos uma data pré-estabelecida. Mas nós temos indícios na Bíblia que nos mostram quando será esse arrebatamento. Primeiramente, eu quero que você me acompanhe lá em Marcos, capítulo 13, versículo 32, que em determinada ocasião Jesus proferiu a seguinte palavra: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. A Bíblia não nos diz exatamente quando o arrebatamento acontecerá, tá? Jesus nos diz que nem ele sabia, porém, nós não podemos esquecer que quando Jesus falou essas palavras e Marcos as colocou no livro, Jesus estava nessa terra 100% como homem, embora fosse 100% Deus, mas estava 100% como homem. Então, nessas condições, nesse contexto, ele ainda não sabia. É claro que nós temos que acreditar e pressupor que o Senhor Jesus, hoje, de volta ao céu, na sua condição de 100% Deus, sem a influência humana, ele fazendo parte da Trindade, ele sabe quando será esse dia, tá? Mas nós temos algumas coisas que nos diz, por exemplo, abra sua Bíblia, por gentileza, se puder, se não puder, apenas nos acompanhe, em Mateus capítulo de número 24, versículo por versículo. Veja bem a partir do verso de número 1, que diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lembremos que eles estavam mostrando a estrutura física do templo em Jerusalém. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso de número 3, capítulo 24 de Mateus. Os discípulos querendo saber alguma coisa acerca da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. E ele responde no verso 4. E Jesus respondeu-lhes dizendo: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo de número 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Verso 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai, mas não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Vou parar um pouquinho no verso 8 e vamos comentar o seguinte: o que tem acontecido com frequência neste mundo? É claro que isso já acontecia no passado. Rumores de guerra sempre teve, tá?
com outros vindo em nome de Jesus, sempre aconteceu. Porquanto se levantaram a nação contra a nação, muitas nações se levantaram contra as outras nações, tá? Só que agora as coisas estão acontecendo com muito mais veemência, com muito mais frequência. Ou seja, no vídeo passado eu falei para vocês que a igreja, o povo, o mundo está sendo colocado em um funil, tá? Suponha que esse funil seja os acontecimentos ao redor do mundo, tá? Nós temos visto muitas doenças aparecendo, nós temos visto muitas coisas atacando, assolando o mundo e os seus moradores, e nós temos visto que isso tem acontecido com muita frequência. Apareceu o câncer, que aqui em Portugal é chamado de cancro, não se tem cura até hoje. Apareceu a AIDS, ou SIDA, ou como outros quiserem falar. Até hoje não se experimentou a cura, não se apareceu a cura. Apareceram vários vírus, H1N1, gripe viária, não sei o que dos porcos. Não se encontra uma solução para isso. E agora, mais uma vez, o mundo está assolado por uma ameaça, tá? Uma pandemia que não vai demorar muito, vai conseguir atacar os países porque as defesas são fracas e a palavra de Deus tende a se cumprir. Nós estamos aí com o chamado coronavírus. Queridos, o que está acontecendo? O mundo está sendo assolapado por coisas que antigamente eram territoriais. Hoje não. Hoje as coisas são das pontas, das extremidades para o centro. São pandêmicas, são pandemias, coisas que não aliviam ninguém. Temos vírus. É claro que nós temos também algumas informações que isto também são forças espirituais malignas na tentativa de controlar a população terrestre. Queridos, que seja de um jeito, que seja de outro, a verdade é que o mundo está passando por um gargalo. E esse gargalo tende a apertar e poucos passarão por esse gargalo. E quem passar por esse gargalo, com certeza vai ter a sua salvação garantida. Embora a Bíblia diga que muitos são chamados e poucos escolhidos, a gente não pode ignorar também que a Bíblia diz que os salvos serão como a areia da praia. Uma vez o Senhor falou para Abraão: Abraão, olha para o céu estava límpido, coberto de estrelas, forrado de estrelas, e o Senhor falou: podes contar as estrelas? Abraão, é claro, né? A gente sabe que ele não falou, mas a gente pensa assim: poxa, claro que não dá para contar, pois o Senhor falou: olha, assim como são as estrelas do céu, será a sua descendência. Abraão olha para a areia da praia, pode contar os grãos de areia? Abraão com certeza não pode, ninguém pode. E aí o Senhor fala: assim como a areia da praia será o número da sua descendência. Então, os salvos são muitos durante o período todo em que o ser humano habita essa terra. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: é chegado o momento de nós tomarmos uma decisão. Olha o que fala o verso 9, em continuidade ao Mateus 24. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, como as pessoas estão esquecendo o amor ao próximo. Como as pessoas estão esquecendo o amor até dos seus familiares. Hoje em dia, você vê uma cadela cuidando com zelo extremo do seu filhote.
Se começa a molhar o filhote ali, por causa de uma chuva, qualquer coisa, ela mordisca, ela pega pelos dentes com carinho, carrega para um lugar seguro, coisas que a gente não vê determinadas mães fazer com seus filhos. Ao contrário, nós temos visto mães abandonarem os seus filhos nas lixeiras, enterrar seus filhos. Há pouco tempo eu vi o caso de uma cadela que começou a escavar a terra e havia uma criança enterrada ali e ela salvou a criança. Uma cadela salvou uma criança de morrer asfixiada ali, enterrada viva, porque a mãe simplesmente descartou o filho. O amor de muito se esfriando, e por causa do amor se esfriar, a iniquidade se multiplica, porque a iniquidade, ela só apresenta-se quando há falta de amor. Quando se ama, não se é iníquo. Quando se ama, não se comete iniquidade. Então, a palavra de Deus vem se cumprindo numa força galopante. Olha o verso 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado em todo o mundo, está alcançando as nações. Quantas barreiras já foram derrubadas? Olha que a Rússia perdeu o seu poderio comunista, a Alemanha, o muro foi derrubado, a gente falava sobre a cortina de ferro na Rússia. Agora fala-se sobre derrubada da cortina de bambu no Oriente. Tudo isso tem acontecido para quê? Para que esse evangelho possa continuar a ser pregado, e vai ser pregado, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos do Senhor? É a igreja do Senhor, a igreja invisível, a igreja que eu falei nos últimos vídeos, a igreja Filadélfia, a igreja que busca a palavra de Deus. A palavra fala, ai das grávidas. Querido, já imaginou uma mãe que não segue ao Senhor? Uma mãe que esteja aí com 8 meses e meio, para dar à luz, com aquela barriga brilhosa, esticada a pele, você vê o movimento do neném e de repente ela sente a sua barriga murchar porque ela não é fiel ao Senhor, e de repente aquela criança que está ali é arrebatada e simplesmente aquele ventre fica vazio. Ai das grávidas. Queridos, a palavra de Deus, ela existe para cumprimento nessa terra. E a palavra de Deus tem se cumprido nessa terra. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes descrédito. O que a igreja tem falado? A igreja tem pregado o evangelho. Ah, mas a Bíblia diz que a igreja A é melhor do que a igreja B, que a igreja B é pior do que a igreja C, que a igreja C é melhor do que a A e a B. Queridos, esquece isso. Primeiro que nós não estamos aqui anunciando o nome de igreja. Eu me anuncio quando eu começo o vídeo. Eu sou o pastor Heraldo, pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Eu me anuncio porque eu preciso me apresentar a você. Talvez você não me conheça, eu preciso mostrar aonde eu tenho as minhas raízes. Realmente eu sou consagrado, né, pelo Ministério de Madureira, sou o Ministério de Madureira, mas querido, eu não estou aqui pregando o nome de igreja, eu estou aqui pregando sobre a salvação em Jesus Cristo, eu estou aqui pregando sobre o arrebatamento da igreja, que é fato notório e que não está longe de acontecer. Ah, pastor, mas está demorando. Não tem problema, querido. Não tem problema se está demorando. Fique firme, fique na expectativa, fique aguardando. Fique olhando para o céu, não olhe para a terra, não olhe para homem, não olhe para mulher, não olhe para crente. Ah, mas eu conheço vários crentes que são isso, são aquilo. Esquece esse povo, olhe para Jesus. O dia que você vê um erro em Jesus,
Aí você fala para mim, não, eu não quero ser crente, eu não quero ser salvo, eu não quero nada com a igreja, porque Jesus falhou. Aí eu acredito em você, mas uma coisa eu posso te garantir, você não vai ver falha em Jesus, você não vai ver falha na palavra de Deus, tá? O tempo marcha inexoravelmente, ninguém para a marcha do tempo. Ninguém consegue. Você consegue adiantar o relógio, mas o tempo não adianta. Você consegue atrasar o ponteiro do relógio, mas o tempo não volta atrás. O tempo está predeterminado por Deus e tudo está acontecendo segundo o cronograma de Deus. Não é o cronograma do homem, tá bom? Olha só, o mundo mergulha numa profunda escuridão. Sabemos que o tempo da meia-noite, da qual Jesus fala na parábola das 10 virgens, não pode estar muito longe. Lembra que eu falei das 10 virgens no último vídeo? É chegada a hora em que aquelas 10 virgens, 5 vão cochilar. Mas 5 também vão cochilar. Porém, essas 5 que vão cochilar, que estão com as suas lâmpadas, elas vão ouvir o barulho do noivo. Porque elas vão estar vivendo a palavra de Deus. A meia-noite espiritual está prestes a acontecer. Devemos tomar as admoestações de Paulo que fala em Efésios 5,16. O que ele fala? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que seria remir o tempo? Pensa no seguinte, como remir o tempo? A Bíblia diz que os crentes devem andar sabiamente, remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo significa otimizar e aproveitar ao máximo cada oportunidade de forma prudente. Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo, e a mordomia do tempo é também a mordomia das oportunidades. Meu querido, minha querida, o Senhor está nos dando oportunidade de nós nos arrependermos e voltarmos para os braços do Senhor. Eu nunca fui crente, eu nunca concordei. Pare e pense. Pare e pense. Se você encontra motivos no seu coração, que sejam mínimos possível, para buscar um pouquinho sobre a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. Agora, uma coisa eu posso te garantir, nós estamos vivendo os momentos finais da igreja nessa terra. Em breve, a trombeta vai tocar, e somente os que forem verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro alcançarão misericórdia e entrarão no céu de glória. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?